Queridos irmãos e irmãs, quero nesse mês que comemoramos o Dia dos Pais, compartilhar com vocês uma palavra. Buscando nossa identidade. Começando com o texto que está em Êxodo 20, capítulo 20, versículo 12. Honra o teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. E Lucas 11, versículos 11 e 13. Lucas capítulo 11, versículos 11 a 13. Qual pai do meio de vocês, se o filho pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Então, nós temos aqui esses dois textos que estão na palavra de Deus. É a palavra de Deus que está falando conosco, minhas queridas e meus queridos. Honra o teu pai e a tua mãe. Então, desde que Adão e Eva desobedeceram lá no Éden, saíram da presença de Deus, então formou-se dentro deles e, consequentemente, dentro de nós, um vazio, um espaço que nada preenche. Não adianta a pessoa ter riquezas, a pessoa ter fama, a pessoa ter beleza. Vocês podem observar, né? Isso é visível na mídia. Hoje nós vivemos num mundo, né, onde nós temos informação a todo momento e a gente pode observar que não são essas coisas que preenchem esse vazio que ficou dentro do ser humano, dos seres humanos, e que nós herdamos também, porque nós temos a mesma constituição de Adão e Eva. Nós somos filhos de Adão e Eva. Então, nós também carregamos, né, essa genética espiritual. E nesse capítulo aqui, 20 de Êxodo, que diz, honra o teu pai e a tua mãe, então eu fiquei meditando sobre isso, porque esse vazio que só pode ser preenchido pelo nosso pai, como que nós podemos fazer para cumprir esse mandamento aqui, sendo que nós temos aqui na terra o nosso pai biológico. Até mesmo quando pensamos em Adão e Eva, que são os nossos pais, nós pensamos por que eles desobedeceram, por que eles causaram todo esse sofrimento aqui, se afastando de Deus Pai, não é mesmo? Nós nos perguntamos isso. Então, é inerente do ser humano essas questões. Mas vem aqui essa parte que fala que a gente tem que honrar. Então, é um mandamento, né? E ele ainda vem com uma promessa. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra. E aí nós vamos pensando em todos os relacionamentos aqui nessa terra, após a desobediência, como que se tornaram os relacionamentos aqui nessa terra. Hoje nós estamos falando aqui mais especificamente do relacionamento pai e filhos, pais biológicos aqui. Então, a pessoa que está me ouvindo agora, talvez ela tenha tido ou tenha ainda uma relação muito difícil com o seu pai biológico, ou então nunca nem teve, ou não conhece quem é o seu pai biológico, ou tem uma relação violenta, traumática, e ela não consegue entender esse mandamento aqui. Como que Deus manda eu honrar essa pessoa que deveria me proteger, que deveria ser o provedor das minhas necessidades materiais e emocionais e espirituais. Ele deveria me conduzir nos caminhos dessa terra para que eu conseguisse atingir um nível de espiritualidade cada vez mais próximo do meu Pai. Como que eu vou honrar essa pessoa que me abandonou? Como que eu vou honrar esse homem que fez tantas coisas ruins para mim aqui, para minha mãe, às vezes para os meus irmãos?
Então só tem um jeito, queridos, de nós conseguirmos essa honra, porque essa honra ela não está diretamente ligada, às vezes, num relacionamento direto com a pessoa. Nós sabemos que aqui nesse mundo existem relacionamentos que foram quebrados. Desde a desobediência, a nossa comunhão com o Pai e entre nós, filhos, foi totalmente quebrada, não só na relação pais e filhos, mas nos outros relacionamentos também. Às vezes nós esperamos muito do outro e o outro também espera muito de nós e isso não se complementa, né? Como diz, a conta não fecha. Por que que não fecha? Porque nós não conseguimos. Então, os homens hoje, aqui, não vamos falar um pouquinho deles, né? Por ser comemoração Dia dos Pais, eles também têm um peso muito grande sobre eles, né? Então, nós temos que enxergar que nós, mulheres, nós fomos feitas lá no Éden ainda, que o Pai nos fez. Ele fez primeiro Adão, do pó da terra, e ele fez também a Eva, tirando lá a costela de Adão. O que tudo isso significa para nós? Significa que nós somos totalmente semelhantes, é como se fôssemos um clone de Adão. Então nós temos a mesma espécie, nós temos a mesma constituição, homem e mulher, nós temos a mesma constituição. E a partir do momento que começamos a nos relacionar aqui afastados de Deus Pai, então todo esse sofrimento aqui começou a acontecer, né? E quando você olha para o seu pai biológico aqui, você pensa nele, ou talvez você nem saiba quem é ele, porque nós vivemos muitas situações aqui nesse planeta, da criança não saber quem é o seu pai biológico. Então, como você vai honrar essa pessoa? Fica impossível então, né? Só tem um caminho, queridos e queridas, só tem um caminho. Nós temos que buscar a nossa identidade espiritual no nosso Pai, naquele que nos criou e que também criou seu pai biológico. Então, na verdade, nós somos todos filhos de um mesmo Pai. Então, o seu pai biológico aqui que você não conhece, o seu pai que foi um abusador, o seu pai violento, o seu pai que não te deu a provisão, não pôs o pão na mesa da sua casa, ele também é filho do mesmo Pai. É a nossa identidade espiritual. Vejam que interessante, né? Os cientistas estão comprovando isso, porque geralmente ciência e religião andam separados, não é mesmo? Porque falam que religião é fé. E o cientista, ele tem que fazer os trabalhos dele de uma forma neutra, ele tem que ser imparcial, ele não pode envolver a fé nos trabalhos científicos. Mas foi comprovado já por alguns cientistas que na molécula que forma o nosso DNA, o DNA, vocês sabem, é aquele que serve para fazer o teste de paternidade. Então, quando uma mulher quer saber, quer ter certeza que o filho é de determinado homem, eles vão fazer esse exame em laboratório, colhe-se lá o sangue, outra parte do corpo desse homem, e vai comparar com as células da criança e vão determinar a paternidade, se aquela criança é filha ou não daquele homem. Então, os cientistas comprovaram que no DNA humano, lá nas nossas células, nessa molécula chamada DNA, existe um código genético e esse código ele se apresenta com uma numeração, sempre em sequência. São os números 10, 5, 6 e 5. E esses números, se eles forem transformados em letras no hebraico, eles se transformam nas seguintes letras: Y, H, W, H. Isso aqui em hebraico forma o nome do nosso Pai, de Jeová, Yahvé. Então aqui está comprovando que nós somos filhos verdadeiros, nós somos os
filhos e filhas do nosso Deus Jeová, do nosso Deus Iavé. Isto está comprovado agora pela ciência, queridos. No nosso DNA está presente o DNA do nosso Deus Pai. E por incrível que pareça, esse código aqui, essa parte do DNA que forma esse nome de Deus na nossa célula, ela dá origem às proteínas que formam o nosso corpo. Nosso corpo é todo formado por proteínas. E uma dessas proteínas, uma proteína inclusive principal, que é a que faz com que as nossas células vão ficando, se diferenciando para formar os nossos órgãos todos, até formar todo o organismo. Essa proteína chamada laminina, quando ela é vista no microscópio eletrônico, ela tem um formato de cruz. Vocês podem pesquisar aí nos livros, na internet, né? Hoje que é tão fácil, que vocês vão encontrar o formato dessa proteína. Ela é em formato de cruz. Olha que incrível isso. Deus Pai, aquele em que nós temos a nossa identidade, Ele deixou a assinatura dele nas nossas células, no nosso DNA. Então, por pior que tenha sido o seu pai biológico aqui, a sua história, por mais traumática, por mais dor que ela tenha te trazido, agora você tem a consciência de que nós somos filhas do nosso Deus Pai, do nosso Criador, que deixou isso marcado dentro das nossas células, minhas queridas. Você pode dar glória a Deus por isso. Isso é maravilhoso. Eu não tenho palavras aqui do nosso vocabulário para expressar quão grande é esse projeto de Deus, né, em nós. É como diz a palavra de Deus. Tem coisas que os nossos olhos não viram, nossos ouvidos não ouviram e que nem chegaram ainda aos nossos corações. São coisas tão grandes que Deus criou e que nós ainda não sabemos devido à nossa incapacidade intelectual, devido à nossa incapacidade espiritual. Nós ainda não sabemos, mas um dia chegaremos lá e Deus ele vai revelar para nós coisas muito maiores, queridas e queridos. Então não há motivo para você se entristecer, não há motivo para você dizer eu não sou filha de ninguém. Você tem a sua identidade, minha querida, meu querido. Nós temos a nossa identidade em Deus Pai. Isso não é pouca coisa, minhas queridas. Mas voltando a falar aqui do nosso Pai, que também em Lucas 11 ele diz assim: se vocês que são maus, homens maus, sabem dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai não dará o Espírito Santo a quem o pedir. Então agora eu vou te dar a resposta aqui, ó, como você vai orar e perdoar esse pai biológico aqui da terra, para que você também seja liberta dessa dor, para que essas feridas que estão aí dentro de você sejam curadas. É pedindo ao Pai o Espírito Santo de Deus. Se você ainda não aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, então este é o momento, essa é a hora. Você ajoelha aí no seu secreto com Deus. Onde você estiver agora, você ajoelha e declara em alta voz: eu aceito ao Senhor Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. E eu te peço agora, Pai, me dê o teu Espírito Santo para que eu possa agora orar e declarar aquilo que eu não sinto vontade de fazer. Eu não tenho vontade de perdoar, Pai. Mas eu quero declarar que através do teu Espírito Santo que habita em mim agora, eu consigo liberar perdão para aquele homem, para aquele meu pai biológico, entendendo que ele também é um pecador, assim como eu sou. Ele também é um ser imperfeito. Ele também está afastado do Pai como eu também. Nós somos todos filhos pródigos.
mas sabemos que o Senhor, como o Pai, está de braços abertos nos esperando. E eu declaro agora perdão para aquele homem. Mesmo que eu não sinta ainda, eu vou declarar todos os dias que eu já o perdoei. De todo o mal que ele me fez, eu o perdoo. Ó Pai querido, eu não quero mais esse peso na minha vida, eu quero essas feridas curadas, eu quero esse trauma curado e eu sei que só o Senhor pode fazer isso, Pai. Por isso, ó Pai, eu peço a Ti, no santo nome de Jesus de Nazaré, eu clamo a Ti, ó Pai. E é assim, queridas e queridos, orando, clamando ao Pai e fazendo diferente do que o seu pai biológico fez. Porque se até você, a sua família, não tem recebido as bênçãos de Deus da forma que deveria receber, de agora em diante, da sua geração em diante, isso vai ser diferente. Desde que você aceite ao Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador e peça agora, na presença do Espírito Santo que já habita em você, eu quero uma vida diferente, porque é o que diz a palavra de Deus. Aquele que crê no Senhor Jesus como Senhor e Salvador já está salvo, ele e toda a casa dele e toda a geração. E você declara e você determina, mesmo que ainda você não sinta isso, porque o seu sentimento carnal é um, mas o seu sentimento espiritual é outro. Então declare isso com fé. Busque a fé, porque também é o Pai Celestial, é o nosso Pai do céu que também nos dá a porção de fé, de maneira que nós vamos então clamando, certo? E se você que está me ouvindo, você é um pai que agora está arrependido por fazer também coisas que não foram boas coisas, você não recebeu isso do seu pai e você não soube também transmitir aos seus filhos todo o amor, todo o carinho, toda a provisão, todo o cuidado, toda a responsabilidade que vem, né, desse ato de ser pai, que não é fácil aqui no mundo de tantas atribulações, de tanta confusão. Se você, pai, estiver me ouvindo agora também, eu peço que você também faça essa oração, que você se entregue ao Senhor Jesus, clame ao Espírito Santo, porque o Deus Pai tem também uma palavra para você agora. E essa palavra está em Mateus 11, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Em nome de Jesus, queridos, recebam essa palavra e receba a sua identidade que está no Pai. Em nome de Jesus, amém.